Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com você. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre viagem à consciência ou despertar. E por que nós estamos vivendo cada vez mais em tempos onde energias totalmente distorcidas, onde referências e tanta informação, e ainda assim nós seres humanos continuamos estacionados, estagnados, sem ter ainda a real, ainda estamos engatinhando nesse quesito entendimento de nós mesmos. Então vamos conversar um pouco sobre isso e vamos entender um pouco como fazer ou o que fazer para a gente equilibrar ou calibrar essa energia quando ela fica oscilando e por que valorizar cada vez mais, entendermos que o mundo pode mudar, evoluir, tecnologias cada vez mais modernas surgirão, todo tipo de informação, só que nós, humanos, continuaremos sendo humanos, ou melhor, existe uma questão aqui, que nós falaremos logo em seguida, que alguns de nós estamos fisicamente andando, se movimentando para lá e para cá, mas não necessariamente continuamos sendo os mesmos. Pode ser que outras consciências estão habitando esses corpos, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Bom, antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também com as pessoas que você considera que vai trazer alguma transformação na vida delas, deixe seus comentários e vamos direto ao assunto. Outro ponto importante também, como eu falei para vocês no outro vídeo, não se esqueçam de checar na descrição do vídeo sobre os cursos. Eu tenho colocado bastante sobre cursos para a formação de terapeutas, porque esse é um ponto interessante aqui. Não é um curso qualquer, são cursos voltados para trabalhadores da luz ou terapeutas multidimensionais, que envolve justamente esse comprometimento com essa nova mudança, com essa nova era, com essa nova existência de dimensões que se conversam e que estão se modificando cada vez mais. Então, a diferença na forma com que você coloca o seu trabalho em prática, se protege, isso fará total diferença daqui para frente, ok? Então, muito bem, quando nós lidamos com esse tipo de questão que são voltadas para emoções das pessoas, comportamentos, questões do dia a dia, nós percebemos que cada vez mais as pessoas estão com problemas de ordem emocional, mental ou vários tipos de desequilíbrios afetando o corpo físico. Esses desequilíbrios de ordem interna, de como a gente lida com as nossas emoções, e eles vêm para o corpo físico em forma de doença, como por exemplo as doenças de pele, como os desequilíbrios celulares que através de quando a gente vive um estresse, eles interferem ou causam os desajustes na nossa pele, os problemas de ordem mental, os desequilíbrios de ordem mental de todo tipo, de toda forma, sejam os de níveis altos, elevados, ou de níveis mais baixos ou acentuados. Então, a gente vê isso cada vez mais crescendo. E por que vem acontecendo isso cada vez mais? Eu já falei para vocês aqui no outro vídeo que o planeta está mudando, a energia do planeta está mudando. E isso não está acontecendo agora, isso vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Mas por que nós estamos cada vez mais sensíveis e percebendo mais essas mudanças, e alguns de nós percebendo coisas muito que a gente não percebia antes, e alguns de nós as coisas estão tão estampadas, tão explícitas, e às vezes não queremos perceber essas coisas além do nosso físico. Então, cada vez mais essas questões, quanto maior a nossa resistência, quanto maior essa nossa sede de querer negar determinadas coisas, maiores serão os desequilíbrios. Então, as tecnologias irão surgindo, todo tipo de modernidade, mas nós continuaremos sendo humanos, e humanos habitando, ou melhor, espíritos encarnados num corpo humano, espíritos, seres espirituais habitando, modificados para habitar um corpo humano. Esse assunto, ele não é falado, não é muito falado, ele não é muito discutido, porque não é interessante que você se veja ou se perceba enquanto um ser espiritual. Por quê? Porque uma vez você vivendo, habitando um corpo físico, num planeta onde
tudo tenta te manipular, te seduzir, te aprisionar, é natural que você seja cada vez mais direcionado, manipulado para pensar apenas que você é um corpo físico ou que você apenas habita uma vida ou uma existência material. Então, esse é um dos motivos dessas manipulações. Então, quando a gente começa a focar mais nessa viagem da consciência e a gente começa a perceber que essa viagem à consciência, ou como geralmente nós escutamos o tempo todo, como eu mesmo falo aqui, você cria a sua própria realidade, e esse é um dos pontos, os tópicos onde eu venho estudando ao longo da minha vida, como assim nós criamos a nossa própria realidade. Quando nós falamos desse ponto, exatamente essa realidade que eu vejo aqui na minha frente, que se desenrola aqui no meu dia, ao longo da minha semana, da minha vida, essa é uma realidade criada por mim, através das minhas escolhas, das minhas decisões, através da minha visão de mundo. Então, eu crio essa realidade. Se você for analisar muitas coisas que você escolheu, ou se você tivesse escolhido diferente, a sua realidade seria totalmente diferente, mesmo você não tendo total participação nas suas decisões desde que você era criancinha até agora. Então, essa percepção que faz com que quando você fizer essa viagem, né, a sua consciência, então você vai perceber que existe uma realidade aqui fora e existe uma outra realidade aqui. E que se eu convidar você aqui agora, nós vamos fazer um exercício aqui agora, eu vou convidar você para fechar os seus olhos. Você vai fechar os seus olhos para você entender um pouco o que é isso. Feche os seus olhos, faça uma respiração profunda. E aí você apenas observa o silêncio. Tem um silêncio aí. Observe. Ouça esse silêncio. E aí você vai expandindo cada vez mais para a sua consciência. Você vai percebendo que só existe um vazio, um vácuo. Principalmente se você começar a perder totalmente a sua identidade com o seu corpo físico ou com tudo que é físico que você identifica como físico, criado pela sua própria imaginação ou pela sua própria visão, desde que o mundo é mundo. Imagine apenas agora esse vazio, esse vácuo. Você pode começar isso dentro da sua cabeça, mas na verdade isso agora está acontecendo fora da sua cabeça. Então, essa viagem à consciência é uma realidade que nós não temos clareza dessa realidade. E aí agora, nesse vazio, você pode dar forma e vida a tudo que você quiser. E ninguém pode interferir nisso, apenas você pode. Se você quiser criar aí agora uma imagem de uma realidade, de uma vida, onde você gostaria de estar agora, ou com quem, ou em qualquer situação, você poderia criar essa imagem aí agora na sua mente. Nessa consciência, você poderia criar se você quisesse. E quantos de nós fazemos isso? Vivemos uma realidade, não é? Nesse estado mental, e aí voltamos e abrimos os olhos e vivemos uma outra realidade aqui no plano físico. Por que deixamos essa realidade do plano físico, na maioria das vezes, sem mudar ou sem colocar ordem nela, mesmo estando desagradados? Porque quando nós abrimos os olhos e despertamos para essa realidade aqui fora, nós não temos o real controle de quem nós somos. Nós ficamos o tempo todo sendo manipulados, jogados de um lado para o outro, de uma informação para outra, de um certo, um errado, um melhor, um pior. E aí, quando nós percebemos, passou a vida e, puxa vida, quem sou eu? O que eu fiz com tudo isso que me foi concedido, ou que me foi presenteado, para que eu apenas experienciasse com um olhar como uma criança que vivencia as coisas, que se diverte, que chora quando é preciso, mas daqui a alguns segundos ela já está enxergando a vida com uma leveza, achando graça, percebendo as coisas. Então, a vida, ela tem esses dois lados, e esse é o maior desafio. Esse lado onde tudo é possível e esse outro lado onde as coisas se tornam impossíveis de acordo com
da minha percepção ou a minha visão de mundo. Então, esse chamado aqui hoje desse vídeo é o seguinte: o mundo está mudando, desde que o mundo é mundo, essa mudança ela se faz necessária. Não tem como a gente impedir isso. Nós estamos vivendo nesses tempos aqui agora, e que bom que nós estamos experienciando muitas coisas boas, positivas de crescimento, trazendo crescimento, porque todos nós estamos aqui empenhados, trabalhando e contribuindo de alguma forma, em algum nível para esse desenvolvimento, porque nós trocamos o tempo todo uns com os outros. Existem informações no mundo hoje que eu não tenho acesso, que eu ainda não acordei, não despertei para elas, e eu acredito que você também. E existem muitas informações no mundo hoje que eu já descartei da minha vida ou já não me interessam mais, e eu acredito que para você também. Então, esse é o ponto aqui. Existem algumas pessoas que você vai olhar para elas, que elas vão estar ali do seu lado, mas não são realmente elas que estão habitando aquele corpo. São outras consciências totalmente manipuladas, já perdeu totalmente a referência de si mesmo. Por que que acontece isso? Porque a nossa mente, ela não pode ficar largada à própria sorte. Isso não é uma coisa que você deixa, você larga. Nós estamos aqui para esse processo do conhecimento de si mesmo. Esse é um assunto que pode vir irão surgir todo tipo de informação, de tecnologia, de mudanças, mas o ser humano está vivendo uma vida humana porque existem coisas nele que precisam ser trabalhadas. Essas coisas, elas vão além da tecnologia, elas vão além das religiões, elas vão além de tudo. Por isso que a mensagem aqui também é um ponto. Imagine uma mandala gigante, poderosa. E essa mandala é Deus. Então, se você soubesse o poder dessa mandala, desse ser tão poderoso, dessa consciência tão poderosa que está no centro de tudo, e nós não sabemos onde é esse centro, como que ele funciona, como que ele cria tudo, como que essas coisas são feitas, nós não temos essa consciência. Mas ainda assim, sem ter essa consciência, eu diria para que você coloque Deus no centro de tudo, no começo de tudo, na frente de tudo. Esse é um exercício que eu venho fazendo ao longo da minha vida. Eu tento entender o tempo todo o que é Deus, como que ele consegue fazer coisas tão incríveis, onde que ele fica nessa imensidão toda. E esses são os questionamentos que fazem com que o meu coração vibre, assim como ele está vibrando aqui agora. Ele está vibrando num batimento totalmente diferente do habitual quando eu falo desse assunto. Deus é isso. Deus está nesse centro. Deus está fazendo o meu coração, órgão, que talvez não seja o órgão físico que está vibrando aqui agora. Então, coloque essa energia no centro de tudo. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Pare de sentir medo. Pare de sofrer com determinadas coisas que não fazem sentido. Pare de sofrer, por exemplo, com o sucesso das outras pessoas. Pare de sofrer com as mudanças do mundo. Pare de sofrer com os medos daquelas coisas que você não tem controle, não tem equilíbrio em relação a essas coisas. E trabalhe em você. Trabalhe esse Deus, essa força vibrante, essa consciência de tudo dentro de você. Traga ela para o seu coração. Deixe bem aqui no centro e vibre nisso todos os dias. Peça todos os dias para essa consciência tomar conta. Peça para que ela tome conta, para que ela envolva você com essa força, com esse poder, com essa perfeição que só ela tem e que todos nós também temos. Somos parte dessa grande consciência. E aí quando você faz isso em alguns momentos, que você esquece, para tudo e faça isso. Se conecte com essa consciência que é Deus. Você vai sentir na mesma hora uma mão tão poderosa que tira de você o fardo de determinadas coisas, o sofrimento, a luta de determinadas coisas. E aí você respira fundo e... ufa, meu Deus, como é fascinante, como é incrível isso. Então faça isso. Esse é um dos segredos de você se manter alinhado com essa grande consciência. Você começa a perder o medo de tudo que te assusta, que te amedronta. Então você começa a se conectar cada vez mais com essa grande consciência. Medite nisso, faça as pazes com isso e você vai perceber que não existe outra forma. Nós, seres humanos, continuaremos sendo humanos,
ou melhor, espíritos, habitando ou não corpos físicos ou corpos materiais como esse aqui, mas ainda assim continuaremos existindo nessa consciência, tendo cada vez mais a compreensão dessa grande consciência que é Deus em nós, ok? Meus amores, grande beijo. A gente se vê amanhã com certeza. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever e checar na descrição do vídeo sobre todas as informações dos cursos. Grande beijo. A gente se vê amanhã.